No ano passado, o Brasil fechou a balança comercial com superávit de 61 bilhões de dólares, um crescimento de 21,1%. Isso significa que o país vendeu mais ao exterior do que comprou. E para promover os produtos brasileiros lá fora, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, tem uma série de ações. Para falar justamente sobre os trabalhos desenvolvidos pela Apex, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores, a gente recebe hoje aqui o diretor de negócios da agência, Lucas Fiuza. Seja muito bem-vindo, senhor Lucas, um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos começar falando, infelizmente não há como não falar sobre isso, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, até porque isso tem, de certa forma, atrapalhado um pouco os negócios dos países que são parceiros comerciais das duas nações. O Brasil depende 20%, né, de produtos da Rússia, principalmente ligados a adubos e fertilizantes. Isso já trouxe algum impacto? Já é possível estimar em que ponto é o prejuízo do Brasil nesse segmento? Sem dúvida, é uma pauta sensível, mas todo dia tem um desdobramento novo, ainda não há como se ter uma conclusão do que vai acontecer, e nós temos que respeitar toda a questão formal de como se comunica, como se trata esse aspecto em nome do país, né? Então, nesse momento, o que nós temos feito é monitorado, acompanhando a situação, é tudo muito recente, para que a gente possa vislumbrar algum tipo de cenário que permita algum planejamento. No momento, ainda não se pôde concluir exatamente o impacto, é um momento de monitoramento. Na Rússia, aliás, tem havido uma série de ações por parte da Apex, né? Agora, em fevereiro, por exemplo, em parceria com a Associação Brasileira de Proteína Animais, houve ali uma ampla campanha de promoção da carne suína brasileira. Como é que foi? Isso levou, digamos assim, mais adiante aquilo que já se tem, porque a carne suína brasileira, de fato, faz muito sucesso lá fora, né? Foi excelente, teve uma feira importante lá, a Prodexpo, porque a gente está presente há muitos anos, e foi um episódio especial. Tivemos a presença do presidente, uma delegação ampla de empresários brasileiros estiveram lá também, e foi muito frutífero no que diz respeito ao fortalecimento das relações comerciais entre o Brasil e a Rússia. A gente espera que logo após o desfecho desses últimos acontecimentos, né, a gente possa retomar de forma positiva tudo aquilo que foi construído e estava indo muito bem. As perspectivas são ótimas. Agora, falando um pouquinho sobre o trabalho da Apex de um modo geral. A gente sabe que atende a diversos setores e empresas. Quantos são? Qual a diversificação dessas áreas? A Apex, ela tem a Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, Atração de Investimentos, e também realiza a internacionalização de empresas brasileiras que querem estar presentes no exterior. São os 3 pilares principais de atuação da agência. A parte da promoção das exportações, ela envolve não só a promoção dos produtos, a abertura de novos mercados, mas também a qualificação de empresas brasileiras que querem exportar. É um programa muito interessante e a Apex hoje conta com quase 15 mil empresas que já são, vamos dizer, nossos clientes, né? Na parte de atração de investimentos, nós também trabalhamos fortemente com a atração de investimento estrangeiro direto para o Brasil. Tem sido um trabalho muito importante para divulgar para o mundo a realidade, a verdade sobre o Brasil atual, que já é um Brasil muito melhor do que tínhamos ontem, né, com medidas de ambiente de negócios, liberdade econômica, abertura de mercado. Tem sido muito interessante e o mercado precisa precificar corretamente como o Brasil é um lugar atrativo para investimentos, está atrativo e seguro para os investimentos internacionais hoje. E a parte da internacionalização de empresas também é outro pilar muito interessante, de empresas que não querem apenas enviar os seus produtos para o exterior, mas querem ter presença, de fato, lá fora, no caso de multinacionais brasileiras. E a gente também presta todo esse apoio, todo esse serviço, muitas vezes até de forma customizada para cada caso. Então, é uma agência que funciona, é um serviço realmente que funciona e está à disposição de todos os empreendedores brasileiros dispostos a trabalhar e a encarar o caminho necessário para ter essas conquistas no mercado internacional. Até é importante a gente pensar que, em relação aos últimos 2 anos, a pandemia tem trazido uma série de entraves, também no que diz respeito às exportações. Isso tem atrapalhado? Como é que vocês enfrentaram essa pandemia nesse sentido? As medidas de enfrentamento da pandemia, elas foram semelhantes em praticamente todos os setores, né? Todos tiveram que partir para a digitalização imediata, todos tiveram que conseguir operacionalizar
suas atividades via remoto, via digital. Nós não paramos em momento algum. Realmente tivemos uma interrupção dos eventos presenciais, né, que foi uma coisa que aconteceu com o mundo inteiro, mas tivemos uma presença digital muito forte, muito forte. E vimos um crescimento das atividades, principalmente de e-commerce, no mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente, e também atuamos muito nesse sentido. E acaba que fica um legado do aprendizado, né? Ou seja, isso nos provocou uma necessidade de acelerar a digitalização de uma série de atividades da agência e que vão perdurar, mesmo após esse período. Ou seja, algumas soluções digitais que tiveram que ser alcançadas por conta da crise, acabam que vão se transformar em soluções para aumentar a capacidade da agência e escalar a quantidade de empresas que ela pode atender. Ou seja, nós atendemos hoje, como eu te falei, em torno de 15 mil empresas no Brasil, mas nós temos um universo de milhões de empresas, né, que precisam conhecer um pouco mais da agência, saber que está à disposição e estudar, aprofundar um pouco mais a cultura exportadora, que é algo necessário aqui no nosso país. Agora, em termos de retorno para a economia brasileira, qual foi o saldo dessas exportações em 2021 e até mesmo qual o investimento da agência para isso? Em 2021, como você mencionou aqui na chamada, a gente teve uma balança comercial positiva, né? Foi um recorde, foi muito bom. Tivemos uma diferença de praticamente 10 bilhões de dólares, de 20 para 21. O total que o Brasil acabou exportando foi em torno de 280 bilhões de dólares. Desse volume, em torno de 105 bilhões de dólares, ou seja, em 37,5%, foram de empresas apoiadas pela Apex, que conseguiram conquistar esses números, né? E nós temos uma expectativa de crescimento agora para 22, né? De acordo com algumas estimativas do Ministério da Economia, de em torno de mais 1,4%, ou seja, a estimativa era que aumentasse em torno de 5 bi. Mas, diante dos novos acontecimentos no cenário geopolítico global, certamente teremos que rever, mas ainda não há menor indicador de para onde que vai a revisão. Por enquanto, como eu te falei, estamos monitorando para ver o que vai acontecer. Mas o Brasil está bem posicionado, ele está numa posição de competitividade crescente e nós estamos confiantes que vai ser um ano positivo. Agora, que tipo, por exemplo, de ação, de apoio e políticas são utilizadas para, de certa forma, levar adiante esses produtos, promover os produtos nacionais lá fora? Fazemos fortes investimentos, né? Nós temos a figura dos projetos setoriais, que são convênios que nós realizamos com determinados setores da cadeia produtiva, onde essas associações entram com a contrapartida no investimento, juntamente com a Apex, e com esses recursos nós conseguimos garantir a participação em feiras internacionais, conseguimos realizar programas de qualificação para preparar as empresas, conseguimos fazer missões compradoras, onde nós trazemos compradores internacionais para conhecer os nossos produtos aqui no Brasil, conseguimos fazer campanhas de imagem, como a que você citou, que ocorreu na Rússia, em paralelo, como você via que tinha lá nos pontos de ônibus, espalhados em vários lugares, a questão da proteína animal. Aquilo faz parte de um projeto setorial com a Apex. E temos também alguns programas específicos de qualificação, que são literalmente uma consultoria especializada, que não tem custo, é gratuita, né? Que é através do programa que chama PayEx, que qualifica as empresas para exportar. E não importa o tamanho, o porte, né? Assim, do que a gente atende no PayEx hoje, no ano passado foram quase 5 mil empresas e mais de 50%, mais ou menos 53%, eram micro e pequenas empresas que estavam buscando essa qualificação para exportar. Então, é uma gama bem dinâmica. A Apex tem um orçamento considerável para fazer esse tipo de ação, né? A gente consegue realmente atender as empresas, é um serviço de excelência. Esse ano completa 25 anos de serviço. A qualidade do serviço e a efetividade é praticamente unânime. Todos aqueles que são clientes da agência, a gente pode fazer uma pesquisa, confirmam isso, né? A entrega da presença do Brasil nessas feiras internacionais é algo muito bem feito e constante. São muitos eventos por ano, é uma atividade bem intensa, né, no cenário internacional. E a agência que é a figura institucional ligada ao MRE, que Ministério de Relações Exteriores, que faz esse papel mundo afora, né? E nós contamos com um apoio muito bom do MRE, né? É uma ligação muito interessante, muito cinética. Contamos com as SECONs, né, que são as Secretarias de Promoção de Comércio Exterior do MRE.
as embaixadas, consulados. Então, é uma cooperação muito cinética, muito positiva para o país. Agora, só para explorar um pouquinho mais, senhor Lucas Fiuza, esse programa de qualificação para exportação é algo que chama a atenção de empresários de todos os setores, inclusive de diversos tamanhos, né? Tanto micro quanto pequeno, o senhor disse que todos eles são abrangidos. Como é que funciona? Quem é que pode? De um modo geral, explica um pouquinho para a gente como ele é. Nós temos parceiros que operacionalizam em todas as regiões do Brasil. Pode ser uma federação de indústria, pode ser uma fundação de pesquisa, pode ser uma instituição de ensino. Geralmente nós abrimos o edital para conseguir angariar esse parceiro e ele operacionaliza juntamente com a Apex o programa. Então, em vários estados do país, eles já estão presentes em várias regiões. E o empreendedor que estiver interessado, ele rapidamente consultar o nosso site, consegue identificar qual é a região, o parceiro que ele está habilitado a procurar de acordo com a localização geográfica da atuação dele. E imediatamente buscar informações, apoio, se um determinado ciclo já não tiver mais vaga, ele já fica sabendo, se prepara para o próximo, porque é algo recorrente, né? A gente está sempre fazendo, sempre renovando. Muito bem, a gente já continua aqui conversando sobre esse assunto. Eu queria lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Agora, tem uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade para saber. Quais são os produtos mais aceitos lá fora? O que chama mais a atenção do mercado internacional em relação àquilo que o brasileiro produz? Olha, o nosso agro é uma locomotiva de força no comércio nacional para o Brasil, né? O mundo consome muito o nosso agro, mas não é só isso. Nós também temos uma presença muito interessante na parte de aeronaves, por exemplo, na exportação de aeronaves. O Brasil é um dos líderes nesse aspecto. Nós temos aí também uma parte de tecnológica muito interessante em andamento, a gente exporta bastante carro. E estamos cada vez mais ganhando mais espaço nessa parte de produtos com valor agregado, e não somente commodities ou a parte do agro. Mas o agro sempre é algo muito lembrado, né? A questão da proteína animal, do açúcar, do café, do trigo. Então, são produtos que realmente o Brasil é associado diretamente como um grande exportador, mas não fica por aí. Também estamos aí no setor produtivo e de valor agregado, crescendo a nossa participação cada vez mais. O senhor falou sobre a questão de produtos industriais, né? Por exemplo, de aviação. A Embraer é um grande fornecedor para a maioria dos países, né? Estados Unidos compram, a própria Rússia compra muita coisa da Embraer. Como é que funciona a promoção disso lá fora, inclusive nas feiras internacionais? Existem as feiras internacionais, né, que são veículos consolidados, determinado setor, cada feira tem o seu tema, a gente atua especificamente. Existem campanhas específicas que nós podemos fazer de comunicação, campanhas de imagem que o Brasil faz. A gente faz essa questão de missões compradoras, a gente também faz press trips, né, traz os repórteres internacionais para cá para conhecer a realidade, mostrar as instalações. Então, a gente sempre está nesse contato direto para conseguir, muitas vezes, também ouvir o investidor internacional, ouvir o comprador internacional e saber o que ele precisa para ter melhores condições para se relacionar com o Brasil. E, a partir daí, a gente traz esses insumos e disponibiliza para o governo, aqui na Esplanada, e ver o que os tomadores de decisão pertinentes podem fazer para facilitar cada vez mais essas relações comerciais que a gente tem. A gente falou agora há pouco sobre os impactos da pandemia e certamente em relação às feiras o impacto foi muito maior, porque feiras presenciais deixaram de poder acontecer. Como é que se superou essa dificuldade? O impacto sobre as feiras foi imenso. Elas literalmente pararam, né? Não tiveram como ocorrer. Então, assim, todos tiveram que se virar no online, tentar conter despesas ao extremo em todos os setores, e a gente viu que a partir do momento que se teve a oportunidade de voltar a realizar as feiras, a coisa veio com força total. A gente teve agora uma feira muito relevante de alimentos e bebidas nos Emirados Árabes, lá em Dubai, a GoFood, e foi um sucesso absoluto na expectativa de negócios, volume de pessoas na feira, foi uma retomada muito expressivo. Então, assim, realmente, durante a pandemia, todos tiveram que aguardar, ficar no online. Quem estava com as suas questões ligadas, principalmente a alguns setores que não pararam de maneira nenhuma, como, por exemplo, de alimentos e bebidas, segurança alimentar do mundo,
Isso não pôde parar, aqui no Brasil a gente sabe o agro seguiu e continuamos operacionalizando e realizando vendas. Então, teve uma redução, mas enfrentamos e agora a retomada está em franca expansão. Quando o senhor fala de optar pela funcionalidade online, eu fico imaginando que as dificuldades são grandes, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades. Fez alguma diferença ou o Brasil conseguiu também nesse quesito se superar e avançar mesmo no online? Olha, eu não diria que houve um avanço, né? Principalmente durante 2020, praticamente tudo teve que recuar, menos o e-commerce internacional, porque esse explodiu, né? Mas todos tiveram recuo. Mas a partir de 2021 a gente já viu uma retomada vindo bem forte, né? Tanto os dados econômicos do Brasil comprovam isso, né? Assim, agora a questão do PIB, né? Muito sólido, alguns números todos melhores do que o esperado. Então, assim, conseguimos enfrentar essa tempestade de uma maneira, eu considero, satisfatória diante do tamanho do problema, né? Conseguimos enfrentar muito bem. Acho que o Brasil conseguiu enfrentar bem essa tempestade. O senhor falou do setor de alimentos e bebidas e eu tenho aqui um dado interessante, que é uma previsão de 41 feiras nesse segmento só nesse ano. Como é que o Brasil pretende participar? É possível participar da maioria delas ou de todas? Qual que é a expectativa? Nós tentamos atender praticamente todas, né? Lá na Apex, o calendário de feiras é gigantesco, nossa equipe é muito diligente, o pessoal trabalha bastante realmente para atender o Brasil, um país de dimensão continental, a quantidade de produtos, mercados, e a gente tem que estar presente. Realmente é um grande desafio, mas a agência dá conta do recado. Eu não sei de cabeça agora de falar se nessas 41 que você recebeu aí nós vamos estar presentes, mas é muito provavelmente que sim. Pelo menos vai tentar participar da maioria delas, né? Acho que são muitas, né? E são de todos os setores, todos os setores. Então, assim, a gente tem feira de alimento e bebida, feira de produtos de defesa, feira de produtos automotivos, feira de produtos de cosméticos e beleza, feiras de... tudo que você pode imaginar, feira de pet, tudo. Então, assim, é muito desafiador, mas, como eu te falei, a equipe dá conta do recado e o Brasil sempre está presente em praticamente todas. Agora, me chamou a atenção também que existe um trabalho de criação de marcas de produtos agropecuários para exportação. Como é que é esse trabalho? Essa é uma questão mais ligada ao setor privado, né? Assim, o setor privado, cada um faz seu desenvolvimento, mas faz parte, tem uma das linhas de programas de qualificação da Apex e envolve até essa revisão de produto, como está sendo apresentado, até a embalagem do produto, de como ele está sendo apresentado. Isso faz uma diferença relevante. Então, já existiram casos de empreendedores que estão interessados em exportar e que, durante um processo de qualificação com a Apex, ele acaba identificando que ele estava sonhando com aquele mercado, mas a vocação para o produto dele é outra, a gente fala. Então, que a embalagem dele precisaria de uma melhorada, tem que se adequar um pouco mais ao mercado que ele está querendo e tudo. E acaba que a gente consegue atuar dessa forma, dando recomendações ao empreendedor, que no final é o dono da marca e é quem vai desbravar o mercado. Pelo que parece, não sei, a impressão que a gente tem com isso é que esse trabalho de qualificação para exportações acaba qualificando também para o mercado interno, né? É uma revisão geral que pode beneficiar o empresário até para vender aqui dentro mesmo. Sem dúvida, você foi num ponto aí bem interessante, porque isso é um fato. Todos os empreendedores que se qualificam para exportar, a maciça maioria, acabam aumentando as vendas no mercado interno. Ou seja, mesmo que não seja o seu foco exportar, se você quiser diversificar suas vendas, até por questão de segurança, de ciclos econômicos, você não sabe como é que está a situação, nem sempre o câmbio está dessa maneira, né, favorável para exportar e tudo. Mas quando você passa por um processo de qualificação para enfrentar o cenário internacional, em que há uma série de exigências, outro nível de competição e etc., você acaba elevando o nível dos seus produtos, da sua operação, e isso tem reflexos na sua performance local, né? Você é reconhecido como um produto de melhor qualidade e você acaba melhorando o seu processo operacional e a gestão da sua empresa. E isso tem reflexos muito positivos para o mercado interno, independente do volume de exportação que você acaba fazendo. A gente tem visto isso e é muito interessante que é um relato que vem espontaneamente de muitos dos empresários que são qualificados pela gente.
Muito interessante, quer dizer, resultados para vender lá fora e também com as vendas. De aumentar as vendas, realmente deve ser um surpreendente para eles, né? Uma revisão geral de produtos. Muito bem, olha, o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e no retorno a gente vai conversar um pouco sobre as ações da Apex. Claro, você que é empresário principalmente, vai entender um pouco melhor como isso funciona. Portanto, não saia daí. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o diretor de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, o Lucas Fiuza. Senhor Lucas, vamos continuar falando aqui sobre a atuação da Apex, porque a gente sabe que, além de atuar, não é, dentro do Ministério de Relações Exteriores, existe também uma parceria com outros ministérios. Como é que funciona? Quais são as outras áreas? Perfeito. Na realidade, estamos à disposição, né, para servir não só os empreendedores do Brasil, mas também todos os ministérios, né? E a relação melhor possível. No governo do presidente Bolsonaro, a gente tem uma equipe muito coesa, né? Todos os ministérios atuam de forma conjunta, são ministros técnicos, a gente acaba conseguindo atender muitos deles em vários episódios. Temos uma relação muito boa com o Ministério de Minas e Energia, muitas feiras de promoção do mercado energético do Brasil, temos aí o pessoal do Ministério de Infraestrutura, né, a economia com a SPPI, que tem essa carteira imensa de concessões e autorizações, que está sendo agora andando em curso no país, essa abertura de mercado, e nós estamos sempre ajudando, cooperando para promover essa carteira de investimento desses ministérios. Né? Tem sido muito frequente. O Ministério do Meio Ambiente também, a gente dá todo esse apoio, demos um apoio expressivo na COP esse ano. Então, nós estamos à disposição para que todos os setores do Brasil, todos os ministérios que precisam desse suporte no mercado internacional de divulgação de suas carteiras, suas oportunidades, de novidades que são implantadas no mercado brasileiro, na economia brasileira, nós estamos sempre presentes para dar esse suporte. E tem funcionado muito bem, é uma relação harmoniosa e, geralmente, né, temos bons resultados em praticamente todos os episódios. Bom, além de exportações, a Apex também atua diretamente para trazer investimentos de fora para o país, né? Como é que é isso? Quais são as ações adotadas nesse sentido? A atração de investimento, ela é um processo que tem um ciclo um pouco mais longo do que a parte de exportações, né? Que você realiza a venda ali na hora, mas é algo que a gente tem que estar fazendo de forma recorrente, né? Porque a partir do momento que você convence o investidor para o Brasil, existe um tempo até ele tomar a decisão e efetivamente realizar o investimento. Mas nós temos tido bastante sucesso nesse esforço. Né? O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu, através dos esforços da Apex, nós conseguimos monitorar em torno de quase 14 bilhões de dólares de investimento direto previsto desse esforço vindo para o Brasil. Isso de um total de quase 47, né, que a gente teve o registro no Banco Central. A expectativa desse ano é que o Brasil como um todo consiga alcançar mais de 57, né, quase 10 bi a mais, essa é a expectativa esse ano. Nós entendemos que também vamos aumentar a nossa participação nesse esforço com a atração de investimentos da agência, da Apex, junto ao mercado internacional. É algo que tem que ser recorrente. Nós temos que estar o tempo inteiro presentes lá fora fazendo isso. E os ministérios ajudam muito. Fazemos alguns eventos específicos de determinados setores e muitas vezes convidamos secretários especiais, ministros, autoridades, para que participem do evento como palestrante que dê, através de uma fonte primária para o mercado, o que está acontecendo no Brasil, quais são os dados relevantes, quais são as atuais circunstâncias do mercado, para que eles venham. E tem sido uma cooperação vitoriosa. Realmente, a gente tem visto resultados. Quando se fala em atrair dinheiro, não é só atrair empresas, mas a atração de turistas também é um negócio extremamente importante, até porque o Brasil é muito rico nisso, né? Em belezas naturais. A gente tem uma possibilidade muito grande de atrair turistas, mas há uma certa dificuldade, muitas vezes, para isso. Como tem sido o trabalho de vocês nesse sentido? Bem, a questão do turismo, né, o Brasil tem uma agência específica para a atração de turistas, né, que é a Embratur. Né, durante o governo Bolsonaro também se tornou uma agência e ela faz esse trabalho de atração de turistas e divulgação do Brasil como destino turístico. Né? Então, é um escopo que está muito bem já contemplado pela Embratur. Mas a Apex, como sempre, está à disposição para cooperar no que for necessário. A gente ajuda e entende que é um setor fundamental. E, como sempre, é geração de emprego na veia, né? O setor de serviço, principalmente. Então, estamos à disposição para cooperar. Mas, né, nesse aspecto, o carro-chefe da atração
tanto de investimento como de turistas, é a Embratur. Agora, quando se fala nesse trabalho constante que o senhor relatou para a gente sobre não só buscar e atuar constantemente, imagino que também seja necessário, muitas vezes, um trabalho de manutenção dos investimentos, né? Num caso como a Ford, por exemplo, por uma decisão mundial, uma decisão global, acabou retirando a produção de carros do Brasil. Mas como é feito esse trabalho de tentar, talvez, convencer o investidor a permanecer, atrair novos negócios de um mesmo investidor? Muitas vezes isso também é necessário, né? Esse acompanhamento, né, é importante que a gente consiga manter o investidor aqui ou fazer com que ele decida aumentar os investimentos do Brasil. Como é que nós fazemos isso? Mantendo um diálogo com esses investidores, com esses empreendedores. Nós temos que ouvi-los com muita frequência. Esses eventos pontuais de atração de investimentos, de repente alguns fóruns econômicos. Nós temos aqui, por exemplo, todo ano o Brasil Investment Forum, né, o BIF, que é um evento que a Apex realiza junto com o BID, que é o maior evento de investimentos da América Latina. Vai acontecer esse ano, no meio do ano. A gente consegue aglutinar, né, juntar os empreendedores e manter esse diálogo. Então, sempre dialogando com o mercado para entender como é que estão as condições de atuação, para, no mínimo, manter os investimentos e sempre focando no aumento da exposição desses investidores na nossa economia. Então, assim, ouvindo. Tem que ouvir o pessoal para entender o que está acontecendo e, a partir daí, juntar esses insumos que eles nos transmitem e levar para o poder público, né, ou para a parte do executivo, legislativo, para conseguir construir uma articulação que viabilize o que é necessário para que os investimentos sejam mantidos ou que aumentem. São muitos desafios com grandes conquistas já registradas. Com certeza, mas a gente não tem o que fazer, tem que fazer, não tem outro caminho a não ser o trabalho. Tá certo. Senhor Lucas Fiuza, foi um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Muito obrigado pela nossa conversa. Obrigado. Muito bem, o JR Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, no Play Plus, também em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.